E sim, chegamos no segundo dia da imersão Dev com o Google Gemini e a Alura, e eu estou muito feliz que você já deu play aí para aprender mais nesse dia. Bom, vamos recapitular o que a gente fez no dia anterior? É isso, a gente já fez bastante coisa até aqui, né, Guilherme, né, Rafa? A gente aprendeu um pouco dos conceitos de HTML, a gente absorveu um pouco a abstração que a Rafa fez pra gente do HTML como esqueleto, CSS como a cara, a maquiagem e o JavaScript como a musculatura do corpo da aplicação que a gente está criando. A gente aprendeu um pouco de CSS e a gente começou a praticar como que o Gemini consegue ajudar a gente a ter insight, a entender um pouco mais com o conceito das tags, a estruturação do código. E agora a gente pode começar a dar os próximos passos, né? Olha, e a aula de hoje está incrível, incrível. E lembrando que, para que você tenha acesso ao seu certificado, você precisa acessar o Gemini através do link que está aqui embaixo, no QR Code, em todos os lugares. Pessoal, aqui na tela, em cima, embaixo, do lado, tal, assim. Acessa o Gemini através desse link, por quê? Dessa forma você vai ter acesso ao seu certificado assistindo às 5 aulas também, tá bom? Já deixei o meu aqui aberto, beleza? Boa. Tá certinho aqui. Nosso próximo desafio é o seguinte. Vamos supor que eu vou digitar o nome da maior atleta do Brasil, Rebeca Andrade. Clico em pesquisar e não acontece nada. Nada. Sabe o que eu queria, Rafa? O quê? E Luciano, eu queria que, de alguma forma, a gente pudesse ter uma ideia de como a gente vai exibir esses resultados na tela. Boa. Tá? Então, poderia ser uma caixinha e a gente vai listando ali os resultados. Acho que é um momento importante também para a gente pensar que tipo de informação que a gente quer exibir, tá bom? Então, acho que inicialmente o desafio vai ser a gente ir lá para o código HTML e começar a estruturar lá no Visual Studio e começar a estruturar como que vai ser esses resultados. Boa. Faz sentido? Faz Legal, sentido. o povo faz sentido. Então, Vambora. beleza, eu vou tentar de cabeça algumas coisas e vocês vão me falando se faz sentido ou não. Se eu estiver viajando muito, vocês podem falar, tá? Fala, Gui, Tá. Vamos nessa. na boa, tá viajando, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente viu que o conteúdo principal da aplicação fica é, armazenado ali entre a tag main, beleza? E a gente tem uma seção na qual a gente tem esse conteúdo a gente tem o campo onde a gente digita e um botão. Eu queria criar uma nova seção, uma seção para exibir os resultados. Se eu fizer isso aqui, ó, section, não tenho nada ainda, e colocar todas as informações de resultados aqui dentro, tá certo? Tá certo. É um começo? É um começo. É um começo. Boa. Eu preciso exibir aqui algumas informações, tá bom? Então, primeiro, eu queria colocar, né, assim que a gente busca na nossa base de conhecimento, o título dessa, Perfeito. por exemplo, eu pesquisei Rebeca Andrade, tênis, judô, e exibe ali algumas informações, tá bom? Como que eu faço isso? O que que eu preciso colocar de informação e de tag? Então, a gente utilizou primeiramente a tag H1 para colocar o título da nossa página lá no cabeçalho. Mas nesse caso, primeiro que é uma boa prática a gente apenas utilizar um H1 na página, e segundo que nesse caso é como se fosse um subtítulo, né? Ele não vai ser tão grande ali quanto o título da nossa página, enfim, ele vai ser secundariamente importante, né? Então, a gente pode utilizar a tag H2, que seria de heading 2, né? A gente tem H1, H2, H3, H4, 5 e 6 também. Então, a gente pode usar o 2. E o 2 não teria problema a gente usar mais do que um aí na página. Então, vamos colocar aí a Rebeca Andrade no H2? Vamos. Boa. Rebeca Andrade. Aham. Posso visualizar lá como é que tá ficando isso? Uhum. Então, deixa eu acessar aqui, vamos atualizar a página. Tá, apareceu aqui, ó, Rebeca Andrade. Uhum. Não era bem esse visual que eu queria. Depois a gente vai utilizar, né, o do CSS para deixar Beleza. isso aqui bonito, mas vamos pelo menos pensar nessa parte de deixar essa estrutura melhor. Uhum. Além do H2, o que eu poderia passar de informação também, Rafa? A gente pode colocar uma descrição, né, do que ela faz, né, quem é a Rebeca Andrade. É um parágrafo? É um parágrafo, Boa, exato. é um parágrafo. Você me ajuda nessa descrição, Luciano? Bora. que eu eu acho que poderia escrever? eu acho que a gente pode ir no Gemini Melhor e pedir ainda. pro Gemini escrever pra gente um parágrafo sobre a atleta Rebeca Andrade. Nossa, olha isso mesmo. Ó. Então, faça um parágrafo, Ou um curto parágrafo, né, para não É. ficar um texto muito grande. um curto parágrafo sobre a atleta Rebeca Andrade. Vamos lá. Legal. Tem bastante coisa aqui que ele passou. Vamos pegar o início aqui, ó. Rebeca Andrade
ginasta brasileira de todos os tempos, com força e elegância, conquistou o coração dos brasileiros e se tornou um ícone. Fechou. Acho que esse primeiro aqui já é Isso, suficiente até para mim. ícone do esporte nacional, né? Legal. Isso aí. Aqui tem um ponto importante também que eu acho que vale a gente frisar. Caso você esteja fazendo esse seu projeto com uma outra base de conhecimento, filme, série, agora é um momento interessante, Isso aí. muito importante para você pensar em que tipo de informação você quer armazenar na sua base de conhecimento, tá bom? Então, no nosso caso, como são os atletas do Brasil, eu escolhi a Rebeca Andrade. Você pode, se estiver fazendo atleta e quiser escolher outro, você pode também. Vou colocar isso aqui dentro desse parágrafo e vamos dar uma olhada em como que isso aqui ficou, né? Voltando lá no site das Olimpíadas, ficou um negócio meio estranho, né? O texto está indo de uma ponta a outra, né? Mas isso aí tranquilo, né? Depois a gente vai Por enquanto. A arrumar. informação tá lá, né? Isso, é isso que importa. Se a informação estiver meio torta, não tem problema. A informação, o importante já está lá, né? É isso aí. Depois a gente arruma com CSS. Maravilha. O que você sugere de outras coisas que a gente podia passar, né? Então tem o título que a gente pesquisou, uma descrição ali sobre a Rebeca. O que daria para pôr? Putz, eu acho que a maioria dos atletas devem ter o seu site, ou Uma rede social, né? um artigo no Wikipedia, uma rede social. Acho que a Legal. gente pode botar uma referência para quem encontrar, por exemplo, a Rebeca Andrade na nossa base de conhecimento. Se quiser saber mais informação, clica nesse link e vai para uma página específica. Ah, que legal. E acho que agora a gente chegou num momento novo. É como que eu crio um link, né, para um outro site ou para uma outra aplicação? Nesse caso, a gente pode utilizar a tag A, que seria de âncora, né? A gente Uhum. pode adicionar ali um link e escrever para a pessoa clicar em algum textinho. Ah, olha legal, eu acho que eu estou entendendo, ó. O href é uma referência que a gente usou aqui em cima para um arquivo CSS. Usando a tag A junto com esse atributo href, eu consigo referenciar para um outro site. Exatamente. Isso aí. Vamos colocar então de verdade vamos pegar um link que existe só para a gente ver isso aqui funcionando? Então vou perguntar aqui, por exemplo, a Rebeca Andrade Wiki. Só para a gente dar uma olhada aqui, ó, vai aparecer Rebeca Andrade e tem aqui Perfeito. informações sobre ela. Se eu pego esse link, ó, dei um cliquei 2 vezes, Ctrl C nesse link, vou lá no nosso projeto no Visual Studio, coloco um Ctrl V aqui nesse href, esse link vai funcionar, né? Sim. Entretanto, eu preciso passar essa informação. Deixa eu ver como que está lá na aplicação. Sem o conteúdo de texto. Não apareceu, né? Exato. Pra gente. Então a gente tem que falar assim, olha, a descrição do link é essa, né? A gente Isso. precisa clicar em alguma Isso. coisa, Precisa né? ter um texto, algo para ser essa âncora. Para eu conseguir exato. clicar e ir para outro lugar. Exato. E o que eu posso passar aqui de informação? Pode colocar mais informações sobre a legal. Rebeca, Mais alguma coisa assim. informações. Bacana. Assim que a gente volta no projeto... Nossa, gente, isso aqui tá ficando bonito, hein? Tá Aí ficando testa legal. aí, se clicar no mais informações, se Eu vai clico. abrir a página que a gente quer. Clico no mais informações e vou lá para a página. Perfeito. Muito legal. Só tem um ponto, né? Eu fui para a página, mas teoricamente eu saí da página que eu estou. Existe alguma possibilidade de eu pedir para que ele abra uma página nova do que não sair dessa aqui? Sim, a gente pode voltar lá no nosso HTML e colocar dentro do A um atributo. Um outro atributo, Um né? outro atributo. Atributo, no caso aqui, é que nem o href, né? É um atributo. tá. A gente pode adicionar mais um, que seria o target. Boa. E aqui tem um ponto importante, né? Ó, que eu estou na tag A, tem o href. Uhum. Antes desse fechamento inicial da tag A, eu vou colocar aqui o target, né? Exato. Aí aparece já algumas opções para mim, Rafa. Blank, parent, self, top. Isso, é blank, no caso. Esse underline blank, tá? Parece que essa forma de escrita é difícil no começo, mas de tanto a gente usar, Isso aí. vai ficar prático, né? Vai ficar comum, né, sim. essa escrita. E lembrando que se você ou alguém que estiver com a gente aí ficou confuso, putz, mas o que significa esse blank aí? A gente pode copiar essa seção todinha do A, colocar lá no Gemini e perguntar, nesse trecho HTML, o que significa o target? Vamos ver isso. O que significa o target? Vamos lá, eu vou colocar o texto aqui embaixo. Então, ó, em HTML, o atributo target dentro de uma tag A define como uma nova página será aberta. Era exatamente o que a gente queria. Exato. Perfeito. Legal. E tem outras propriedades aqui, ó. O target underline self abre o link na mesma aba. Que é o padrão. Que é o padrão. Já tava O underline parent, né, ele abre o link no frame py se o link estiver dentro de um frame.
não é o que a gente está vendo agora, né? Mas é curioso, é interessante, porque ele já explicou para a gente as outras opções que apareceram no VS Code para você. Sim. Então, além da gente saber agora por que a gente está usando o Blank, tem uma ideia do que significa as outras opções que tem lá também. É legal que dá para a gente aprofundar muito nesses códigos que a gente está escrevendo, né, e desenvolvendo. Maravilha. Então, ó, deixa eu dar uma olhadinha lá, vamos testar se ele está abrindo de fato numa outra aba. Então, atualizando aqui a página, acho que já estava. Mais informações, abriu uma nova página. Perfeito. E a nossa página lá das Olimpíadas está funcionando direitinho. E tem mais algum outro ponto que vocês acham que dá para a gente deixar esse visual ainda mais legal? Assim, como a gente viu agora, essa tag âncora, por exemplo, a gente pode adicioná-la em vários outros lugares no nosso código. Então, por exemplo, se você quiser deixar o próprio título ali, Rebeca Andrade, indo para alguma outra página, você pode colocar dentro do nosso H2, né, que é a tagzinha de título que a gente está utilizando para as informações. Então, por exemplo, Gui, quer mostrar como que faz isso? Quero. Vamos ver? Como que eu faço isso? Eu coloco Então, o A aqui ou eu coloco no dentro H2? do H2. Dentro do Só H2, que a tag A. isso, a tag A. Aí esse conteúdo que é Rebeca Andrade, Isso. ele vem para cá. Eu acho que eu vou fazer até assim, Rafa. Ó, eu vou pressionar um Enter, que a gente consegue visualizar melhor. Eu tenho um H2, Boa. aí eu tenho um A. Aí dentro desse H2 eu tenho essa referência, né? E eu quero que esse texto vá para algum lugar. Sim. Tá? E você vai poder escolher para onde você quer mandar esse texto, né? Então eu quero visualizar o link No no Instagram, da Instagram, Rebeca uma rede Andrade. social Sim. e assim bem por legal. diante, tá bom? Um vídeo, né? Posso Sim, mandar para pode um vídeo do ser. YouTube, né? Nesse caso, se você quiser, a gente pode deixar padrão, né? Assim, meio que Omitir, né? omitir. A gente pode colocar só uma hashtag, um jogo da velha aí dentro, ele não vai levar para lugar nenhum. E se você quiser também, a gente pode colocar aquele atributo de target blank, né? Só para não correr o risco de clicar e ir para outra página. Legal. Isso. Muito legal. Então, olha que curioso, né? Se em algum momento do código eu quisesse colocar mais uma referência para abrir uma outra página, para deixar essa base, essa busca na minha base de conhecimento mais profunda, eu poderia também colocar mais tags A. Parágrafo, pode fazer em vários lugares, assim, para você poder clicar e ir para algum lugar. Olha, eu estou muito feliz com esse resultado aqui, ó. Rebeca Andrade, eu clico, realmente ele vai aqui para uma página nova com H ali, tranquilo, né? Com hashtag, não faz diferença para mim. Eu acho que daria para a gente melhorar esse visual. Sabe o que eu queria? Eu queria, de fato, deixar esse visual mais bonito, sabe? Aparecendo de uma forma mais estruturada, que a gente pudesse scrollar aqui os resultados e exibir na tela. Vamos fazer isso? Vamos? Pô, vamos nessa. Alguém sugere alguma coisa? Então, Gui, a gente já recebeu o nosso CSS. Você aí de casa também tem já o arquivo do CSS todo pronto, todo estruturado. E aí, se você scrollar, né, ver todo o arquivo, tem várias e várias linhas. E existem alguns seletores, algumas tags, alguns elementos ali, por exemplo, esse ponto resultados traço pesquisa, que já foram adicionados e agora a gente precisa colocar ele no nosso HTML. A gente tem ele no CSS, precisa ter no HTML. Assim como a gente tinha no HTML, a gente precisava estilizar no CSS. Então, vamos adicionar aí no nosso HTML. A primeira coisa que a gente pode fazer é adicionar algumas classes. No CSS, a gente viu lá que para a gente estilizar os nossos elementos, a gente precisa colocar qual tag a gente quer estilizar e aí dentro das chaves, tudo que a gente estiliza. Mas não necessariamente você tem que utilizar a tag. A gente consegue também, e é uma ótima prática, utilizar classes. E essas classes a gente também define lá no HTML que vão referenciar algum elemento específico. Por que a gente utiliza classes? Porque muitas vezes a gente quer estilizar um parágrafo específico e se a gente estiliza utilizando o P, a gente vai estilizar todos os parágrafos da página. Então, é interessante a gente colocar uma classe específica para cada parágrafo, se a gente quiser fazer essa diferenciação na estilização. Então, vamos utilizar essas classes aqui, porque o nosso CSS já está usando classes. Interessante, olha só. Então, quer dizer que, por exemplo, a gente tem uma seção. Se eu falar assim, CSS, estiliza a seção, ele vai pegar tudo que é seção e vai colocar. Se eu tivesse 30 seções, ele colocaria nas 30. Exato. Dessa forma, por exemplo, se eu scrollar um pouquinho mais aqui, ó, existe um ponto resultados traço pesquisa. Exato. Significa que eu quero estilizar só essa seção específica. Aí, para que o CSS consiga
encontrar só essa seção, a gente usa a classe. Exatamente. Para a gente ver no CSS a diferenciação de quando a gente está usando um seletor de tag ou um seletor de classe, o seletor de tag ele apenas é o nome da tag, então é o body. As classes são o ponto. Então inicia excelente. com o ponto, aí vem o nome da classe. Olha só. Então vamos colocar essa classe da seção que você tinha encontrado no nosso HTML, porque o nosso HTML não tem classes. Então, sempre que for só a tag normal H1, quando se trata de ponto, significa que eu tenho uma classe do CSS para um determinado campo, né? Ou específico, um grupo, né? Então, vamos lá. A pergunta é, como que eu crio uma classe? Então, a classe, ela dentro do HTML é um atributo. Então, a gente, dentro daquele abre e fecha maior e menor, a gente coloca class, tudo em inglês. Class. E aqui eu preciso do mesmo nome, né? Exato. Resultados para as pesquisas. Mas dessa vez, quando você está no HTML, você não coloca o ponto. O ponto é lá no CSS quando você está referenciando a uma classe. Só aqui no diferir, HTML aqui no HTML é só um nome. Eu não preciso do ponto, Não precisa do resultados, é só ele direto. Isso. Resultados, traço, pesquisa. Isso. Vamos lá ver o que ele mudou, o que ele já... gente, já juntou um pouquinho mais aqui. Exato. E eu imagino que devam existir mais atributos, né, para eu conseguir deixar isso aqui ainda mais bonito. Então, vamos lá. Voltando lá no código, qual outra classe que eu posso aplicar para deixar esse visual ainda mais incrível? Como a gente mencionou, o parágrafo, por exemplo, é uma tag que a gente está usando muito, e lá no nosso CSS a gente está usando também classes para isso. Então, a classe ali do primeiro parágrafo, que a gente está usando para a descrição da Rebeca Andrade, é descrição-meta. Class descrição-meta. Isso. Beleza. Vamos lá visualizar para ver como é que ficou. Visualmente parece que ele tá meio parecido ainda. Parece que ele tá igual, tá? Parece que ele tá parecido, ficou engraçado, mas parece que ele tá igual. E além também dessas classes, uma coisa que a gente às vezes utiliza para poder estilizar melhor o nosso código é criar novas tags ali no nosso HTML apenas para estilização, como a gente já tinha feito com a section, por exemplo. E aqui dentro dessa section que a gente acabou de criar nessa aula, a gente também pode adicionar uma nova tag que é a div. Essa div também a gente usa bastante, que seria de divisão. Aí a gente pode colocar dentro dessa section uma div. Tá, então eu vou escrever aqui div, ele vai aparecer, eu dou um enter. Minha pergunta é, nesse caso eu não tenho uma estrutura que faça tanto sentido, é mais por questão de organização mesmo? É mais por questão de organização, porque tem algumas propriedades no CSS que a gente precisa... a gente altera a estilização das tags filho, então a gente vai alterar o H2, P... e elas precisam estar dentro de uma outra tag, e nessa tag que a gente estiliza. É mais por causa disso mesmo que a gente cria uma div. Então, vou selecionar tudo até lá a tag A, vou dar um Ctrl X para ele tirar de lá e vou trazer ele para cá, ó. Aqui. Ctrl V. É isso, né? E essa div vai ter uma classe. Vamos colocar a classe dela? Item traço resultado. Item, opa, e já deu uma ideia para mim agora. Resultado. Então, quer dizer que todo card que eu for criar de resultado, provavelmente eu vou reutilizar essa classe. Exatamente. Olha, eu acho que eu estou aprendendo, hein? Então, vamos lá. Voltando aqui na aplicação. Nossa, meu amigo. Melhorou? Tá melhorando, hein? Olha aí, hein? Tá muito incrível. Gente, eu tô com um super zoom aqui, só pra gente conseguir visualizar melhor. Mas, ó, teoricamente ele vai aparecer na minha tela certinho, ó. Tem um banner ali. Maravilha. Então, ó, o link que a gente pode mandar para onde a gente quiser, um texto ali da descrição e o mais informações, que a gente viu que vai abrir uma página nova usando o target blank, né, aquele atributo que vai para um outro site, uma outra aplicação. Né, que nem é comum hoje, né? Uma aplicação que depende de outra e serviços, sistemas, né? E isso é uma das coisas legais, né? Que assim, a estrutura que a gente está montando junto aqui, que a gente está montando Rafa, Gui, eu e você junto com a gente, é basicamente seguindo boas práticas ou seguindo estruturas que a gente vai ver em exemplos de código de aplicações do mundo real, né? Tanto na questão de estruturação, quanto o uso dos parâmetros, o uso das tags, tudo segue, não é nada que só vai ser útil aqui na imersão. É algo que vai servir para os próximos passos de todo mundo, né? Muito bacana. Agora que a gente tem uma seção de resultados para exibir cada atleta, né, dentro da nossa base de conhecimento, o que eu queria fazer é colocar mais atletas. Boa.
Então eu queria criar, por exemplo, 2 atletas do Brasil que vocês gostaram muito. Putz, Bia Souza, do judô. Incrível, sem palavras. Bia Souza E a Raíssa? e a Raíssa Leal. Uhum. Legal, vamos fazer isso daí. O ponto é, para eu criar um novo atleta mantendo toda essa estrutura, eu tenho que vir aqui na linha 21, na div, né, do item, item resultado, até a linha 27, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, aqui embaixo, dar copy-paste e começar a alterar isso manualmente. Sim, dá trabalho, hein? Tá dando um trabalhinho, né? Será que dá pra gente automatizar esse Putz, vídeo? o que que você acha, olha, da gente tentar fazer o seguinte? Você pega esse trecho de código que você já selecionou e fez o Ctrl+C, Ctrl+V, Uhum. a gente coloca lá na janela do Gemini e pede para ele criar para mim ou criar para você uma estrutura de código com essas mesmas informações, mas de pessoas diferentes, da Raíssa e Hum, da Beatriz. boa, gostei da ideia. Vamos lá. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar o contexto primeiro. Tenho o seguinte código HTML. Aí eu vou colocar aqui, para ficar bem bonitinho, 3 aspas, 3 crases, né? Aspas não, Isso. 3 crases, HTML. Vou colocar aqui o código. Ele tá jogando um monte de crase ali, sei lá o que Várias tá acontecendo. crases. E vou falar assim, ó. Agora gostaria de criar mais 2 atletas. Mais 2 atletas, né? Mais 2 atletas. A Raíssa Leal e a Do skate, né? a Raíssa Leal do skate, verdade, do skate. E a Beatriz. S ou Z, gente, aqui eu tô na dúvida. S. S. Souza, Beatriz Z agora. Souza. Não, boa pergunta. Eu só não sei se esse primeiro aqui, pra escrever o nome dela certinho, Bia Souza. Beatriz Souza com Z, Com Z, boa, beleza. Raíssa Leal, tá certinho. isso Certinho, aí. né? Fechou. Agora eu gostaria de criar mais 2 atletas. É Beatriz Souza do judô, né? Beatriz Souza do judô, verdade. Aí assim, só estou enfatizando os esportes, porque como o modelo tem muita informação, se tiver homônimos dessas pessoas, de outras categorias, escritores ou qualquer coisa assim, especialmente a galera que estiver experimentando com outras áreas, seja esporte, veículo, celebridades, enfim, a área que quiser, volta para a ideia que a gente conversou na aula 1. Quanto mais específico a gente puder ser, Uhum. melhor vai ser o resultado que o Gemini vai dar pra gente. Legal, acho que é uma lição de engenharia de prompt muito clara, né? Que é o contexto, né? Isso aí. Não se trata só. Por exemplo, isso que eu falei é interessante. Imagina tem uma. A gente colocou a Rebeca Andrade. Existe uma outra esportista, né? Uma outra atleta chamada Beatriz Souza da ginástica. Provavelmente é essa que ela puxaria, né? Exatamente, exatamente. Eu uso como exemplo o meu próprio nome. Assim, eu tenho um homônimo lá do sul do Brasil, que é um artista plástico, obviamente, muito mais conhecido do que Que eu. não é você, né? Que não sou eu. E se eu peço sem muito contexto para o Gemini uma informação sobre Luciano Martins, eu vou ter informações dessa pessoa. Porque de forma genérica ele tem conhecimentos de vários Lucianos Martins, e o que ele tem mais recorrência é das pessoas mais famosas. Então, quanto mais a gente conseguir direcionar, melhor. Tá, então, ó, lição muito importante. O contexto vai fazer diferença para as respostas que a gente vai consumir na IT aqui com Isso a aí. inteligência artificial. Vou dar um Enter aqui e vamos ver o que que ele vai gerar para nós. Ele está explicando o código para a gente, do que se trata cada uma das partes que a gente criou, e ele criou aqui, ó, da Rebeca Andrade, que a gente já tinha, respeitou toda aquela estrutura, ó, trouxe o Excelente. item resultado, A Raíssa Leal. indentação tá igualzinha. Indentação bem bonitinha, ó, Raíssa Leal. A fadinha, olha, ele trouxe até skatista brasileira, conquistou o mundo com seu talento, carisma, bacana. Beatriz Souza, judoca brasileira que se destacou nos Jogos Olímpicos, trazendo orgulho para o Brasil. Puxa, que da hora. Eu gostei muito, tá legal isso aqui, gente. Posso copiar esses 2 aqui? Uhum. Tô liberado? Vamos Tô liberado? nessa. Então vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar da div da Raíssa Leal e da Beatriz Souza, Ctrl+C, e vou levar lá para o meu projeto. Aqui no meu projeto, na linha 27, eu vou dar um Enter e vou colocar esses 2, tá? Então agora a gente tem mais resultados para serem exibidos na tela. Assim que a gente volta lá para o nosso projeto, olha aqui, a gente tem um scroll dos projetos que a gente quer exibir, né? Isso ficou muito legal. Se eu tirar o zoom aqui, ele fica certinho, ó, 100%, certinho. Rebeca, Raíssa, Perfeito. maravilha. O ponto agora é, eu gostei, ficou legal os resultados, isso que a gente está mostrando, mas a gente tem 2 problemas. O primeiro, eu nem pesquisei nada e ele está listando a Rebeca, a Raíssa, a Bia na tela, né? Isso é um problema. E o segundo problema é, todo atleta que eu quero criar, ou que eu quero exibir aqui, eu vou precisar sempre
criar toda essa estrutura, isso eu tenho que fazer. Não tem como eu fugir. Eu tenho que criar essa estrutura toda. Div class, H2, parágrafo. É isso mesmo, gente? Faz sentido? Não, na verdade, o JavaScript ele vem para resolver justamente isso. Ele traz toda essa facilidade, essa dinamicidade, para a gente não ter o trabalho de reescrever esses códigos HTML todos. Então, a gente vai precisar, né, pegar a informação de algum lugar, então, o nome da atleta, a descrição e tudo mais, mas essa estrutura, H2, AP e tal, a gente não precisa necessariamente ficar copiando e colando mais se a gente usar JavaScript. Então, vamos finalmente começar a aprender essa linguagem. Boa. E daí vem a ideia de uma página estática, né? Que é todo o conteúdo já está direto aqui no HTML. E o Isso. JavaScript vai vir literalmente para falar assim, olha, quando você clicar no botão pesquisar, eu quero que a página mude, né? Que exiba alguma informação ou não, né? Perfeito. Essa é a ideia. É. Minha pergunta é, beleza, eu entendi. Eu posso fazer uma pesquisa no Gemini antes do JavaScript? Só Perfeito. para entender, assim, alguma coisa? Assim, uma coisa que eu sempre ouço, eu já ouvi isso, né, de outras linguagens de programação por aí, o Hello World. Como é que cria um Hello World, né? Ah, faz aí um Boa. Hello World, né, da programação, né? E muita gente não sabe, aqui eu vou sair do meu papel de aluno. Por favor, gente, libera aí só isso aí. Que essa é uma tradição muito antiga da programação, 1972, finalzinho ali, começo, finalzinho da década de 80, um livro de C, para ensinar programação em C, da Bell Labs, ele criou um código que fazia um Hello World. Meio que virou um mantra para todo mundo que trabalha com programação. É assim, o primeiro código que você cria para qualquer linguagem de programação é o Hello World, né? Olha só, o WikiGeek. Wikigi, é quase isso, né? Então eu vou perguntar pro Gemini como que eu crio um Hello World usando JavaScript, pode ser? Vamos nessa. Então, ó, estou estudando programação e gostaria de criar um Hello World. Hello World, que do inglês significa Olá Mundo, tá? Um Hello World usando JavaScript. JavaScript. Pode me ajudar? Dei um Boa. Enter e vamos ver o que ele vai falar. Ó, criando o seu primeiro Olá Mundo em JavaScript. Sabe a sensação que eu tenho às vezes? É que o Gemini me dá de verdade quase um livro, né? Um capítulo de um livro escrito, né? Então ele fala o que é Olá Mundo. O programa básico exibe uma mensagem Olá Mundo na tela. Serve como teste para a gente verificar a linguagem, ambiente de desenvolvimento. Isso é muito legal, né? Isso é interessante porque, assim, a gente reforça bastante que você dar contexto para o Gemini para ele lhe dar uma resposta melhor é muito importante. Então, o que a gente acaba construindo para ter essa experiência de quem está utilizando o Gemini também é dele devolver as coisas com contexto. Então, por exemplo, seria uma experiência talvez mais seca ou direta demais se ele simplesmente devolvesse o código JavaScript para você de Hello World. Então, o que ele tenta construir nessa ideia de aprendizado, de entender o que você está fazendo, é explicar um contexto do que você está pedindo, explicar, trazer o código para você e tentar explicar um pouquinho como que o código funciona. Olha só, que interessante. Aqui já assusta um pouco, pelo amor de Deus. Existem várias formas de exibir essa mensagem em JavaScript. Vamos ver as mais comuns. Eu prefiro ficar com a mais comum, Rafa, que eu acho que deve ser um pouco mais fácil. Sim. Então ele falou aqui, ó, usando o console. Então, de alguma forma, a gente vai precisar criar um arquivo JavaScript e escrever esse código, console.log, entre parênteses e entre aspas, olá mundo, né? Isso aí. Vamos fazer isso? Bora. Vamos? Então vamos. Primeiro passo, eu preciso criar um arquivo JavaScript, então ele vai estar em algum lugar aqui, né? Vai ser um arquivo novo. Então eu vou criar um new file e eu tenho uma pergunta. Qual é o nome desse arquivo? A gente pode começar com app.javascript, app.js. app.js. Beleza. Que vai ser o referente à aplicação, né? Isso. O código da aplicação. Aí uma segunda pergunta. A gente, para usar o CSS, precisou falar assim, olha, CSS, você vai fazer parte desse HTML aqui, ó. E a gente usou aqui na linha 7. No JavaScript, eu imagino que deve ter algo parecido. De alguma forma, a gente tem que falar assim, ó, esse documento HTML tem um JavaScript, né? E é da mesma forma, é só vir aqui na linha 7, colocar link.
Então, Gui, na verdade, quando a gente vai fazer o link do JavaScript, a gente não vai usar o link, a gente usa uma tag que é script, a tag. E a gente não vai colocar no head aí em cima, a gente coloca lá embaixo, dentro do HTML, dentro do body, porém, lá no final. No finalzinho. Abaixo do footer, Tá. exatamente. Não é aqui, né? Não vou colocar alguma coisa aqui, né? Não é não. isso aqui, né, que eu tô fazendo. Tá, eu não consigo apagar o que eu digitei ali, mas deu para entender. Então, ó, essa tag de linkar o JavaScript vai ser a última coisa antes de fechar o body. Isso. Aí me deu algumas perguntas que provavelmente o Gemini vai me ajudar depois, né? Por quê, né? Exatamente. Por quê? Aí o dito script, Rafa, aparecem 3 possibilidades. O script, o módulo e o SRC. Qual que eu uso? Então, na verdade, o primeiro script ele vai colocar apenas a estrutura script de abertura e fechamento, mas como a gente vai utilizar o JavaScript, a gente já vai ter que adicionar de qualquer forma o atributo SRC. Então, a gente pode clicar aí na última opção, que é o script .src. Boa. Ele já vai adicionar o atributo. Tá, aqui no SRC, eu imagino que ele deve ser similar ao href, né? Então, eu vou passar Isso. onde está esse arquivo. Isso. Né? Então, eu vou colocar aqui esse arquivo, ele se chama app.js. Isso aí. Beleza? Legal. Lá no agora o negócio vai ficar engraçado, gente. No app.js eu preciso escrever o comando em JavaScript que exibe alguma coisa na tela. Isso aí. Isso. E pelo que eu lembro era console.log, Aí entre parênteses, precisa seguir essa estrutura, né? Isso. Tá, eu vou colocar aqui o código. Entre aspas também. Entre aspas. Vou colocar aqui, ó, olá, vou colocar o olá mundo em português, tá? Olá, vírgula, mundo. Sinal de exclamação. E eu preciso do ponto e vírgula? Você pode colocar o ponto e vírgula para poder funcionar bem. Tá bom. Maravilha. Vai funcionar? Vai funcionar. Então vamos testar. Eu tô esperando uma coisa bem estranha na tela, aparecendo na frente, assim, o console, log, olá, mundo. E deixa eu tirar o zoom aqui. Será que é o zoom? Não, eu real não tô vendo isso, gente. Então, na verdade, o que que acontece? Quando a gente usa o console, ponto alguma coisa, a gente, na verdade, está interagindo com o tal do console e não com a tela, com HTML, com CSS, nada disso. Então, para a gente conseguir ter acesso ao console e ver se realmente funcionou o que a gente tinha escrito do Olá Mundo, a gente tem que abrir o console. A gente pode clicar com o botão direito na página, ir lá embaixo na opção inspecionar, e aí ele vai abrir pra gente várias informações. Nossa, tá meio hacker isso aqui, gente. É tá isso bem mesmo? hacker. Lá embaixo, uma dessas opções é lá o console. Então é uma das últimas coisas que vai ter. O meu tá aqui, ó. Pode ser aí esse também. aqui? Eu acho que eu tô com super zoom, aí ele meio que ele fragmentou aqui. Pode ser também. Nossa, olá mundo, tô vendo a mensagem, não é possível. Exato. Temos aqui a mensagem. Olá mundo. Então ó, funcionou. olha que interessante. Então, Ele já fez a referência para você de qual arquivo e qual linha desse arquivo que esse resultado veio. Tá muito incrível. Ou seja, ele ajuda a ligar os pontos, entender como que tá tudo funcionando. Olha só. E assim, só para eu entender, ver se eu consegui entender essa ideia, né? Esse local a gente vai usar bastante para desenvolvimento, para teste, para visualizar se uma coisa está funcionando, se, sei lá, né, os dados estão vindo corretos, alguma coisa assim, mas não necessariamente ele interfere na página. Não. Especificamente. O console.log. Existem comandos do JavaScript que vão interferir na página, né? Mas o console.log é para a gente, de fato, testar e verificar. Muito legal, muito legal. Mas eu fiquei com uma dúvida, eu preciso perguntar para o Gemini. Minha dúvida é a seguinte, eu não sei se é a mesma que você está aí em casa. A gente criou o script, colocou o script dentro do body com o SRC aqui com o nome do arquivo, né? E a Rafa falou, faz mais sentido colocar aqui do que a gente colocar na tag head, né? Vamos entender por quê que a gente faz isso? Então, a minha pergunta para o Gemini vai ser a seguinte. Por quê? Posso usar o porquê dessa forma? Manda ver. Nossa, o Gemini é muito brabo mesmo. Vamos lá. Por que devo colocar a tag script, .src. O script ficou invertido no final ali. Ah, tá. Script, certo? Boa. Script .src antes do fechamento do body. Em um arquivo HTML. Né? É isso. Em um arquivo HTML. Vamos lá, uma pergunta específica aqui, vamos ver o que ele vai falar. Por que devo colocar a posição da tag script no HTML
especificamente antes de fechar o body, é uma prática recomendada por diversos motivos. Nossa, Rafa falou, tá falado, hein, Rafa? Vamos lá. Então ele fala, ó, conteúdo carregado mais rápido. Quando a gente coloca o body no final, né, o script no final, ali antes de fechar o body, ele renderiza o conteúdo visível da página antes de executar o script. Opa, peraí, que agora deixa eu ver se eu entendi. Então, quando a gente colocou no final, a nossa página vai ser renderizada e depois ele vai executar os códigos Isso. que estão lá no script que a gente criou. Exatamente. É que aqui nesse momento a gente não tem um JavaScript enorme, nosso código não é muito robusto, mas imagina se a gente tivesse, né? Primeiro ele ia ler todo o JavaScript, ia tentar testar as lógicas e tudo mais, e depois ele ia mostrar o nosso HTML com o CSS. Então é por isso que a gente sempre coloca no final. Então, ó, vai melhorar a percepção. Ele até listou, né, a forma. Por que um desses motivos? Melhora a percepção do usuário, então a tela dá a sensação de carregar mais rápido, né? Melhora a experiência do usuário na página. A gente pode criar um script que vai bloquear, por algum motivo, né? A gente escreveu errado e bloqueou ali a renderização da página. Também, a gente não quer isso. Garante que os elementos sejam carregados, muito bacana. Gente, então deu para entender. Meio por curiosidade para a galera que está com a gente, é meio. O nosso código é interpretado pelo nosso navegador, seja o Chrome, o Safari, o Firefox, o navegador que você estiver utilizando. Esse código é interpretado pelo navegador e alguma informação é construída na tela. O código HTML é algo que a gente chama de estático, ou seja, ele vai simplesmente ser transformado em algum tipo de informação. Um texto com formatação, carregar uma imagem, carregar algum link, alguma coisa assim. O código JavaScript, a parte do console.log, ela vai ser executada pelo navegador. Então, se for uma navegação muito demorada, pode dar a sensação de quem estiver abrindo a sua página que a página está abrindo devagar. Vai ficar sua ampulhetinha rodando lá, enquanto o código está sendo executado, para depois mostrar alguma coisa na tela. E, basicamente, a boa prática que a Rafaela trouxe para a gente é que a gente vai primeiro jogar toda a informação visual na tela, texto, imagem, formatação, e só depois, por trás das cortinas, sem a gente perceber como usuário ou quando estiver acessando o seu site, a gente não vai sentir esse tempo de processamento de JavaScript, né? Muito legal, muito bacana. Eu gostei muito, Rafa, Que legal. bom. Eu acho que o JavaScript, assim, as pessoas têm geralmente um medo do JavaScript, principalmente pela forma como ele é escrita, né? Então, console.log, né, hello world e assim por diante, e abre parênteses e abre aspas. Se eu tiro alguma dessas informações aqui, ó, tirei o console.log, tá? Console log, tudo junto, né? E peço para visualizar lá no meu projeto. Vamos ver o que vai acontecer. A gente tem um problema. Da página, não. A página carregou certinha, tá funcionando tudo. Perfeito. Do lado do JavaScript, ele deu um erro aqui, que não tenham medo de erros, tá, pessoal? Na época da faculdade, da minha faculdade, da graduação, eu tinha medo de erro. Eu tinha medo de escrever um código e o código não funcionar. Verdade mesmo, verdade. Eu tinha morrer de medo. Falei, caramba, será que vai funcionar? A mão suava, Rafa, antes de executar, assim, sabe? E, na verdade, não. Quando a gente tem uma mensagem de erro, ela está nos auxiliando, né? É isso Nos aí. ajudando. E a gente pode usar essas mensagens de erros, por exemplo, para aperfeiçoar o nosso programa, usar o Gemini para nos ajudar a resolver também o que está acontecendo. E ele fala assim, ó, é um erro de referência, né? Sabe o que você podia fazer que ia ser interessante? A gente ia dar uma misturada em contexto para o Gemini agora. Você pode mandar para o Gemini o seu código do jeito que ele está, tirar um screenshot desse erro e dizer, eu tenho esse código, console log tudo Da junto, hora, gostei. e quando eu executei, eu tive esse erro. O que aconteceu? Legal, vamos fazer isso. Então, ó, tenho o seguinte código JavaScript. Nossa, script. Então, JS, código JavaScript. E aqui eu coloco meu código JavaScript. Ao executar, né? Isso. Executar, tenho a seguinte mensagem de erro. Eu chutei que era de erro por conta da cor. Ficou vermelhinho, a gente E o sabe que deu ruim. xizinho. Um xizinho deu ruim em alguma coisa. Então, vou tirar um print dessa Aí você pode tirar o print ou você pode copiar, como você preferir. Tá, vou tirar um print para ficar mais emocionante mesmo. Eu tirei o print, volto lá no Gemini, Ctrl V do print que a gente tirou. Agora eu vou passar a minha ação, né? A gente deu o Isso. contexto, seguinte mensagem de erro, o que estou fazendo de errado. Dei um Enter, JS, a mensagem de erro, e vamos lá. Então ele está aqui, ó, analisando o erro.
console log is not defined, né? Algum problema aqui, console log não foi definido, né, do inglês. O problema com o seu código é um simples erro de digitação. Então, ó, console.log precisa do ponto .log. Essa é a forma correta de escrever a função para imprimir mensagens no console navegador. Console log, esse extra, né, do console, do L ali, né, o JavaScript não sabe o que é isso, né? Faz sentido, né? Ele fala do... É que ele entendeu como se fosse uma única função, console log, tudo junto. Entendi. Então ele dá a sugestão aqui para a gente conseguir corrigir esse erro, né? Que é usar o console.log. Pessoal, por que precisa ser console.log? Por que não pode ser só exibe lá no inspecionar e tal? Gente, é assim que a linguagem foi feita. As pessoas não gostam muito dessa comparação, mas é como o idioma português, né? Existem algumas regras gramaticais que às vezes a gente não segue, às vezes eu não sigo mesmo, né? Esqueço. Mas existem algumas regras que a gente precisa seguir porque é assim que a língua foi feita. O JavaScript é a mesma coisa. A gente precisa escrever. Sempre que a gente quer exibir uma mensagem, lá naquele momento, aquele espaço de desenvolvimento, de teste, o console.log. Legal? E ele explica o erro também, ó, que em JavaScript não existe essa função, essa referência e dá o resumo para a gente também, tá bom? Então, precisa ser console.log. Um último exemplo aqui, um último caso. Eu vou tirar essas aspas aqui, ó. Vou ficar Olá Mundo, tudo junto ali, ó. O próprio VS Code ele já fala que, opa, tem alguma coisa errada. Sim. Temos um code smell aqui. Vamos lá ver. Ao executar aqui o programa e abrir, ele fala que, ó, você esqueceu de fechar depois do argumento, né? Ixi, aí ele já misturou tudo, né? Ou seja, sempre que a gente se trata de palavras, textos no JavaScript, a gente vai precisar passar eles com aspas, tá bom? Existem linguagens que aceitam aspas duplas, aspas simples. No JavaScript a gente vai manter sempre duplas no nosso projeto, tá bom? Ó, e pra gente finalizar aqui, muito legal, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o Olá Mundo que a gente já fez, cumprimos a meta do mantra da linguagem de programação, que é escrever o Olá Mundo. Eu vou alterar esse Olá Mundo por Rebeca Andrade, pode ser? Pode. Rebeca Andrade. Maravilha. Voltando lá na nossa aplicação, temos no console o nomezinho Rebeca Andrade aparecendo. Perfeito. Essa é a ideia. Vamos fazer uma retrospectiva do que a gente viu nessa aula, Luciano? Boa, a gente viu bastante coisa, né? Muita Bastante coisa. conceito novo. A gente começou entendendo como que a gente cria links dentro do HTML, usando a tag A. A gente aprendeu a usar o div. A gente teve a introdução do JavaScript, o que é, como que a gente coloca. A gente aprendeu por que o script fica no final do body. Respira fundo, tá tudo bem. É bastante coisa, pode ser um monte de conceito novo para você. Você tem acesso a todo o código que a gente está construindo. Você pode usar o Gemini para explicar melhor algum trecho de código, algum conceito específico que a gente falou aqui. Cola no Discord com a gente. Rafa, Gui, eu, a galera da Lura vai estar lá disponível para trocar ideia, para vocês compartilharem o que vocês estão construindo, certo, Gui? É certo, isso aí. Rafa? É isso aí, vamos estar lá. E lembrando que a gente vai ter um momento para selecionar os melhores projetos da imersão. Spoilers, hein? Spoilers. Eu vou passar detalhes sobre isso nas próximas aulas, tá? Não são exatamente os projetos como esse. A gente quer explorar, de fato, a criatividade de vocês, né? E, de alguma forma, presentear, né, os melhores projetos. É isso aí. Que não são iguais a esse que eu estou mostrando na tela, tá, pessoal? Mas isso daí é uma conversa que a gente vai deixar mais para frente. Fiquem muito ligados, tá? Estudem. É uma oportunidade muito incrível, né? Para o pessoal estudar e aprender mais sobre tecnologia, desenvolvimento e inteligência artificial ao mesmo tempo. Sabe o que eu gostei também da nossa aula de hoje? As dicas de engenharia de prompt. É isso aí. O Ctrl+C do código, mas a imagem do erro, né? Às vezes a gente tem um erro grande e fala, Gemini, por favor, me ajuda aí, ó. Não estou entendendo o que está acontecendo aqui também. Isso foi muito legal, né? A parte do contexto também, né? É isso aí. E é isso que eu espero que a galera que está com a gente esteja curtindo, que assim, a experiência que a gente está construindo junto, nós todos aqui, a gente está aprendendo HTML, a gente está aprendendo a estilizar o nosso HTML com CSS, a gente vai começar a aprender JavaScript, a gente vai construir um projeto junto, vocês vão ter a chance de construir o projeto de vocês, com o conteúdo que vocês preferirem, e ainda tem a cereja do bolo do spoiler que você deu, de poder ganhar uns prêmios legais aí, como parte do processo. Então, putz. É isso aí. É muito bom. Lembrando, gente, pra gente acabar, ó,
Link do Gemini, precisa acessar com o link que está aqui embaixo. Vamos QR Não Code. não vai ter o certificado caso você não acesse com esse link que está aqui embaixo, tá bom? Então acessa com esse link, fica ligado nas próximas aulas, revisa a aula de hoje, conversa com as pessoas lá no Discord também, caso você tenha alguma dúvida. Escreva prompts no Gemini, aprenda a interagir com a inteligência artificial também, que isso vai ser incrível para a sua carreira também, eu tenho certeza disso. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Eu vejo você amanhã na próxima aula.